Bom, pessoal, vamos começar, né? Já coloquei para gravar a reunião, tá? Para ficar disponível para vocês, acho que no canal de acesso da faculdade. Vocês estão visualizando aí a tela compartilhada? O PowerPoint? Sim? Sim. Ok. Bom, pessoal, então, primeiramente, boa noite a todos e todas que chegaram e eu não cumprimentei ainda. Meu nome é Bruna, vou lecionar com vocês o tópico Problemas Fundamentais da Tutela Penal do Ambiente. Esse é meu e-mail para contato, caso precisem de algum contato, alguma dúvida, alguma coisa, não é? Na aula de hoje, nós vamos tratar de aspectos gerais da tutela penal do ambiente, para depois avançar nos crimes em espécie, nos próximos módulos que a gente tiver mais adiante, certo? Bom, com relação à apresentação pessoal, eu sou professora em Londrina, professora na graduação e no mestrado em Direito Profissional das Faculdades Londrina. Também leciono na graduação em Direito em Campo Mourão. Tenho mestrado em Direito Penal pela Universidade Estadual de Maringá, com ênfase na tutela dos direitos supraindividuais, dos bens jurídicos supraindividuais, e doutorado em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. E é isso, com relação à minha apresentação, certo? Depois eu quero, né, a gente vai conversar, eu quero saber qual é o perfil da turma, se são advogados, se tem interesse em seguir carreira acadêmica, qual é o interesse aí, mais ou menos, né, da maioria dos alunos, dos pós-graduandos, se já se formaram há muito tempo e etc. Bem, eu fiz a seguinte divisão dessa aula para a gente trabalhar, tá? Nossa programação de aula hoje, segunda-feira, das 7 até as 11, né? Que vai, segundo o professor Wesley. Então, hoje nós vamos falar de esses problemas fundamentais do direito penal ambiental, são como se a gente fosse estudar, assim, a parte geral do direito penal ambiental, tá? O direito penal em geral, né, como vocês já sabem, já estudaram, se divide o estudo entre parte geral e parte especial, e nós vamos fazer dessa mesma maneira. Então, os primeiros módulos a gente vai tratar da parte geral e depois a gente trata dos crimes ambientais em espécie, tá? No dia de hoje, dia 31 de agosto, nós vamos tratar dessa primeira parte. Claro, se der tempo a gente avança na segunda parte também, mas eu acredito que não, né? Como eu já dei essa aula, a gente consegue esgotar essa primeira parte em uma noite. A segunda parte conseguiria né, mais um módulo, ou seja, mais uma noite para esgotar a segunda parte, né? Mais aí aproximadamente 3 horas e pouco de aula, certo? A gente está começando agora às 7h30, então eu acredito que umas 9 horas dá para a gente fazer um intervalo, né? Não sei se é mais ou menos assim que vem funcionando. Fazer um intervalinho, tomar uma água, um café ou um cappuccino e voltar, retornar umas 9h10, aí a gente tocar até o final. Pode ser? É assim que vem funcionando com vocês? Professora, geralmente a gente vai tá indo até as 8h40, aí depois volta às 9, aí vai até umas 10h20. Geralmente está indo assim.
Ah, então tudo bem. Então podemos fazer assim. Então pode ser, ao invés de 9 horas, a gente pode fazer uma pausa às 8h40, voltar às 9 e tocar aí até umas 10h20, que tá de bom tamanho também. Eu acho que dá certo, tá? Beleza. Então, nessa primeira parte, nós vamos tratar desses tópicos aqui, tá? Que são problemas efetivamente fundamentais, essenciais. Um problema fundamental é um problema de base, de essência da tutela penal do ambiente. A segunda parte aqui, que ficaria para um próximo módulo, porque hoje não dá tempo, também são problemas fundamentais, mas aí agora mais relacionados com a pena já dentro da lei dos crimes ambientais, então alguns aspectos críticos do tratamento dado pela lei dos crimes ambientais, a aplicação da pena. Como a bibliografia básica, eu recomendo para vocês essas obras. Bibliografia básica, sim, o essencial para você saber, para vocês conhecerem direito penal do ambiente, né? Tanto na parte de direitos de problemas fundamentais, quanto na parte de crimes em espécie, tá? Especialmente esse aqui, que é um livro que eu adoto com mais fidelidade, digamos assim, professor Luiz Regis Prado, que tem uma obra que trata de direito penal do ambiente, que está na sua 7ª edição, né, agora recente, a mais recente que tem aqui. Tem o livro da professora Érica Mendes de Carvalho, que já é uma edição antiga, mas não deixa de ser uma obra clássica, né? Aliás, é uma obra clássica sobre tutela penal do patrimônio florestal, então é uma obra mais direcionada ao crime em espécie, aos crimes em espécie, mas na parte geral, nas considerações gerais dela também é bastante interessante. E essas outras obras aqui que são básicas, né? Que são fundamentais aqui no tratamento penal do ambiente, na tutela penal do ambiente, tá? Na bibliografia complementar, pessoal, eu não sei se vocês conseguem clicar nisso aqui, acho que não, mas eu tenho um material salvo no meu Google Drive, que depois eu posso postar para vocês lá no grupo, tá? Lá no grupo, naquele grupo do WhatsApp, tá? Eu vou postar o link lá para vocês, aí vocês vão abrir a pasta, vão ter acesso ao material. Porque eu ainda não aprendi a mexer nesse Teams aqui, por isso que eu não postei nada. Eu acabei de acessar, ainda estava dando uma fuçada aqui um pouco antes de começar a aula, mas eu ainda não consegui inserir material para vocês, né? Então, ali nesse material, eu separei alguns artigos específicos sobre tutela penal do ambiente, que são muito bons, então, temas gerais, temas específicos também, que vale a pena a leitura, né? A leitura desse material. Bem, alguma dúvida por enquanto? Não, por hora não. Qualquer coisa, esse material pode ser colocado no grupo do WhatsApp também, professor. Geralmente os professores usavam fazer isso. Ah, sim, o próprio direto, os arquivos, você diz, ao invés do link? Isso. Não, acho que o link, né? Ou tinha vez que colocava arquivo em PDF também lá no grupo. Ah, eu vou tentar. Se não ficar, porque assim, às vezes ele fica muito pesado, eu não sei, algumas vezes eu não consigo mandar PDF pelo WhatsApp, mas eu vou tentar sim. Eu tenho uma pasta salva, eu vou tentar postar todos os PDFs, senão vai ter o link do Google Drive com o material, certo? Beleza. Com relação à avaliação, eu vou ainda conferir, vou ver com o professor Wesley como que vai ser feita. Eu acredito que é no final do módulo só, né? Depois que a gente já tiver, acho que temos 8 encontros aí para terminar o módulo. E aí a avaliação eu vou verificar com ele como que vocês estão acostumados a fazer a avaliação. Eu costumo fazer, assim, bom, se fosse em sala de aula, faria numa aula, né? Num dos períodos de aula. Então, prova escrita, dissertativa, questões gerais sobre os temas tratados, mas para avaliar
argumentação, né, postura crítica e etc. Mas como isso não vai ser possível, né, porque a gente não tem uma previsão ainda de volta às aulas presenciais, então provavelmente eu vou passar um trabalhinho para vocês fazerem em casa, né? Alguma coisa assim nesse sentido também, vinculado às leituras indicadas na bibliografia complementar, né? Então eu pretendo fazer algo mais ou menos assim, tá? Uhum. Combinado. Bom, então vamos começar. Manda. Oi? Manda ver. Manda ver. Certo. Bom, então, pessoal, começando aqui, primeiro tópico para a gente abordar aqui de questões fundamentais da proteção do ambiente, necessariamente passa por uma análise do seu tratamento constitucional, né? Então, o ambiente, na Constituição Federal de 1988, como que se dá esse tratamento, e como etapa necessária, estudar aqui o processo de constitucionalização do ambiente, né? Porque o ambiente, compreendido aqui, ainda a gente vai chegar mais adiante num conceito mais técnico de ambiente para fins de caracterização da tutela penal, do ambiente como bem jurídico penal. Mas, de uma maneira geral, o que é o ambiente, né? É esse conjunto de elementos, de recursos naturais que são fundamentais para a sobrevivência do ser humano, e não só para a sobrevivência, mas para a sua qualidade de vida. Então, quando se fala em proteção do ambiente, você pensa em catástrofe natural, né? O ser humano sufocado com uma poluição atmosférica, ou sendo contaminado com águas tóxicas. Não é só isso que é proteção do ambiente. Proteção do ambiente engloba outras coisas, outros aproveitamentos do ambiente ecologicamente equilibrado. Então, por que o ser humano tem direito a um ambiente ecologicamente equilibrado? Não é só para ele conseguir respirar, não é só para ele conseguir se alimentar, é para ele ter uma qualidade de vida. E isso engloba também, não só, mas também o lazer, né? O aproveitamento, o desfrutar de um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, eu estava pensando nisso esses dias que estava passando por perto de um lago lá em Londrina, né? Vocês devem conhecer, o Lago Igapó. E apesar da pandemia e coisa e tal, enfim, o pessoal tava lá, tava desfrutando do ambiente, né? E andando de jet ski no lago, e enfim, tudo certo, né? Quer dizer, se aquele lago fosse um lago, já não é um lago limpo, né? Mas se fosse um lago tóxico, totalmente tóxico, não haveria essa possibilidade, né? De desfrutar de um recurso que é público, né? De um espaço público. Então, se tivesse poluição atmosférica, se tivesse poluição do solo, ninguém sentaria na grama, enfim. Tudo isso diz respeito à tutela do ambiente, né? Mas a importância da conservação desse ambiente, assim, ligado diretamente à qualidade de vida humana, se dá a partir da década de 70. Então, é só a partir da começamos a visualizar o mundo, né? Então, a ordem internacional se mobilizando para fazer com que o ser humano percebesse que, se continuasse do jeito que estava, ocorreria, primeiro, esgotamento dos recursos explorados. Então, por exemplo, combustíveis fósseis. Com o esgotamento desses recursos, muitas atividades da vida cotidiana do ser humano ficaria prejudicada, se não inviabilizada, né? Posteriormente, com o recurso e a total degradação de alguns outros recursos ambientais, como a água e o ar, seria impossibilitada a vida do ser humano, né? E essa preocupação não se dá assim de uma maneira pensando de uma forma imediata, mas sim pensando
nas gerações futuras, né? Porque até hoje, se a gente for considerar hoje nossa qualidade de vida já piorou bastante em virtude da degradação ambiental. Mas ainda a gente vai conseguir sobreviver por um bom tempo, agora e as gerações futuras, não é? Então, tendo em vista esse direcionamento, essa constatação, os ordenamentos, os países, os estados, de uma maneira geral, começaram a perceber que era necessário aliar, quer dizer, proteção ambiental e política de desenvolvimento. Então, desenvolvimento econômico e proteção do ambiente, e proteção do solo, proteção da água, proteção do urbano. Então, isso se começou a perceber, aí se deu um nome para isso, né? Desenvolvimento sustentável. Então, proteção das garantias individuais, proteção do ambiente, proteção da vida humana, proteção do seu entorno, proteção das cidades, do solo urbano e desenvolvimento econômico. Porque não há, efetivamente, quando se fala em desenvolvimento sustentável, na realidade, o que a gente está querendo dizer é que não existe desenvolvimento predatório, né? Desenvolvimento se for predatório. Então, o desenvolvimento sustentável é quase uma redundância, né? Só é desenvolvimento se for, de fato, sustentável, porque não adianta nada e não existe a possibilidade de se desenvolver economicamente, depredando, né? Acabando, destruindo o ambiente, porque não vai sobreviver ninguém vai sobreviver para contar a história, certo? Bem, então é nesse sentido que a ordem mundial ela começa a se mobilizar para criar uma consciência coletiva em torno da necessidade de proteção do ambiente. Então, aqui a gente tem muitos documentos internacionais, tratados, convenções, etc., e com especial destaque para essa Declaração de Estocolmo de 1972, que acabou influenciando muitos ordenamentos jurídicos, inclusive textos constitucionais. Então, essa declaração de 1972, ela foi fundamental, a importância dela especialmente, ganha um especial destaque. Será? Olha, voltou? Sim, voltou. Voltou? Nossa, Sim. pessoal, eu fiquei muito tempo desconectada? Não, começou um barulhinho aqui. Segundinho só. Só um segundinho. Ah, então tá bom. Nossa, que susto. Eu falei, gente do céu, estou falando sozinha aqui há séculos, né? E tô longe, meu celular tá silenciado, eu falei... Bom, então, retomando aqui rapidamente, as constituições, eu acho que parou por aí, que começou a dar o barulhinho, as constituições que são anteriores, que são mais antigas, você não vê um reconhecimento do ambiente como um direito fundamental, né? Então, aqui um exemplo, né? A Constituição italiana, alemã, Constituição francesa, você não encontra no corpo constitucional a tutela expressa do ambiente enquanto um direito
do ser humano, como um direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, né? Agora, no continente americano, especialmente nas constituições que são mais jovens, você vê o reconhecimento do ambiente como um direito do ser humano, como ambiente ecologicamente equilibrado, quer dizer, direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado. Então, exemplos aqui: Chile, Panamá, Peru, Cuba, El Salvador, Guatemala e Brasil. E o Brasil, no artigo 225, que traz uma ampla tutela constitucional do ambiente, né? Então, qual é o status do ambiente na Constituição Federal de 1988? Na nossa Constituição, o ambiente ganhou um status de direito fundamental de cunho social. O ambiente, ele é compreendido como um direito fundamental do ser humano, não só para a sua sobrevivência, mas para a existência da sociedade como um todo. Então, não há possibilidade de construção de uma sociedade justa, solidária, e todos aqueles preceitos fundamentais, não é? Aquelas diretrizes constitucionais, que temos que ter um Estado voltado à erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais, promoção do bem de todos, do bem comum e etc. Tudo isso, claro, com a parte em que se preserva o direito à propriedade, etc. Então, a gente conhece o perfil da nossa Constituição. Nossa Constituição, ela consagra um Estado de direito democrático voltado ao estado de bem-estar social, na verdade, né? Ou ao bem-estar social. Então, ele transita do Estado meramente de legalidade, de garantias e de liberalidade, de liberalismo, para um Estado de garantias do bem-estar social também. Então, não é só garantir princípio da legalidade, etc., mas também efetivar. Então, se eu tenho lá uma Carta de Direitos Fundamentais, dizendo que igualdade, vamos erradicar a pobreza, etc., não basta dizer. O Estado esculpido na nossa Constituição é um Estado que tem que fazer, que tem que interferir para que isso possa ser efetivado, para que isso possa ser concretizado. E na tutela do ambiente não é diferente. Na tutela do ambiente, você vê que a Constituição, ela tem um corpo ali legislativo, no 225, em seus parágrafos, que são diretrizes voltadas ao legislador infraconstitucional e ao Poder Executivo e aos cidadãos todos. Então, a todos, a sociedade como um todo, no sentido de, olha, redução, limitação. Então, diretriz limitativa, quer dizer, utilize esses recursos naturais de forma limitada, de forma racional, né? Então, não podemos, de forma nenhuma, aceitar uma exploração predatória do ambiente, tá? Então, é nesse sentido que o artigo 225 diz para o poder público fazer algo. Então, você tem que fazer alguma coisa para promover a utilização racional dos recursos naturais. Não basta ter uma diretriz genérica no artigo 225 dizendo que todos têm o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. Nos parágrafos, ele vai dizer como isso deve ser feito. Você tem que forçar o infrator ambiental a reparar o dano causado, que seja, tem que impor multa, tem que impor sanções de tais e tais naturezas. Então, essa é a diretriz constitucional abarcada pela Carta de 88, certo? Ligado aqui, os direitos fundamentais e coletivos também ligados à tutela do ambiente, nós temos alguns outros dispositivos, os próprios fundamentos da República, dignidade humana, liberdade, igualdade e justiça, depois os objetivos fundamentais de construir sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, e aqui desenvolvimento entende-se aquela perspectiva, desenvolvimento sustentável, porque só existe desenvolvimento se for sustentável. Então, desenvolvimento econômico sem sustentabilidade não é desenvolvimento, é pura
é selva, não é desenvolvimento, né? Erradicar a pobreza, erradicar a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos, e aí dentro dos direitos individuais e coletivos, direito à própria vida, função social da propriedade, e também a ação popular tem a ver com a defesa do ambiente, porque por meio da ação popular é possível, é um dos instrumentos, aliás, que vão servir no manejo judicial da proteção, da tutela jurídica do ambiente, tá? Então, é uma diretriz constitucional limitativa, quer dizer, olha, vamos limitar a utilização do ambiente, essa é a postura constitucional, não é uma postura liberal, no sentido de pode fazer tudo com o ambiente, não. Para preservar esse direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado, não é? Em razão disso, a Constituição impõe ao poder público e à coletividade o dever de preservação do ambiente, com utilização racional dos recursos naturais, proibição de condutas lesivas e sancionamento de condutas lesivas ao ambiente também. Um sancionamento que vai se dar no âmbito administrativo e no âmbito criminal, não é? Então, esse direcionamento da Constituição ao legislador infraconstitucional é no sentido de, olha, vocês precisam promover uma tutela jurídica adequada para o ambiente. Estamos aqui reconhecendo que ele é uma coisa importante. Então, vocês têm nas mãos de vocês os instrumentos jurídicos para isso. Então, usem, né? Não usem só para criminalizar coisas irrelevantes. Usem para proteger também o ambiente, certo? Então, a legislação infraconstitucional é que vai detalhar como se dá esse uso racional dos recursos ambientais, demarcando áreas de proteção especial no âmbito administrativo. O âmbito administrativo na tutela do ambiente é muito ampla, né, e muito importante, e no âmbito penal impondo sanções penais, inclusive com previsão de privação de liberdade a quem pratica as condutas mais graves, certo? Aí vem um primeiro assunto de problema fundamental da tutela jurídica do ambiente, que é o mandamento expresso de criminalização constante ali do artigo 225, parágrafo 3º, tá? Então, ali, pessoal, a gente tem, olha, no caput, todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, o poder público e a coletividade têm o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações, ok. E o parágrafo 3º, que é o polêmico, né? Olha só, as condutas e atividades consideradas lesivas ao ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, é uma intervenção jurídica punitiva. Não é só para reparar o dano. Não tem natureza meramente indenizatória, reparatória. É necessário aplicar punição, quer dizer, resposta jurídica a um comportamento reprovável, não é? Então, isso vai se dar no âmbito do direito penal e do direito administrativo. Nós vamos voltar nesse artigo quando formos tratar da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Mas, por enquanto, o problema que se coloca é, de acordo com esse dispositivo, vamos voltar lá, ó, sanções, as condutas e atividades lesivas sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, ponto. Administrativas, tudo bem, a gente não vai discutir direito administrativo, mas quando o legislador reconhece aqui que a conduta lesiva ao ambiente merece uma sanção penal, o que ele faz o que ele constrói nesse dispositivo é o chamado mandamento expresso de criminalização. Assim como ele faz, por exemplo, com o terrorismo, né? Com o que mais que tem lá os mandamentos expressos de criminalização?
terrorismo, os crimes hediondos, de uma maneira geral, né, que tem referência na Constituição. Então, ele diz lá no artigo 5º que tem que criminalizar, né, o terrorismo, o racismo, tem que ser crime. E aqui ele diz que tem que ser crime a conduta lesiva ao ambiente também, tá? Bom, ok. A questão é a seguinte. Colocado esse mandamento expresso de criminalização, o legislador infraconstitucional é obrigado a criminalizar? Ele precisa, de fato, criar uma lei prevendo lá o crime de poluição, crime de desmatamento, de caça ilegal? Precisa. Então, esse é um ponto interessante no qual a doutrina diverge, né? Então, a gente vai ter uma corrente dizendo assim, olha, com todo respeito ao mandamento expresso de criminalização, não é possível admitir que exista, de fato, uma obrigação, que exista, de fato, uma obrigação do legislador infraconstitucional em criminalizar condutas. Para essa postura, você entender que existe uma obrigação de criar tipos penais é uma postura de direito penal de prima ratio, de direito penal de primeira intervenção. Então, como se o direito penal fosse o primeiro a ser utilizado. Então, quando você admite, você diz, olha, o legislador é obrigado a criminalizar os crimes, as condutas lesivas ao ambiente. Você está reconhecendo a legitimidade do direito penal para interferir, inclusive, se tiver a tutela administrativa já devidamente eficaz, certo? Então, para essa primeira corrente, o legislador, apesar de estar previsto na Constituição Federal, ele não é obrigado a criminalizar. Ele não precisa. Pode ficar sem criminalizar as condutas lesivas ao ambiente. Já na segunda corrente, entende-se que o legislador é obrigado a criminalizar. Ele precisa reconhecer, ele precisa colocar no papel, na lei positivada, um reconhecimento que é constitucional, que é um mandamento constitucional de criminalização. Porém, isso não necessariamente significa que haverá um direito penal de última ratio. Então, veja, para essa segunda corrente, não se trata de uma opção do legislador. Se o Constituinte reconheceu que o ambiente tem dignidade penal, o legislador infraconstitucional precisa fazer a tutela penal do ambiente. Então, o ambiente deve ser objeto de tutela penal. Mas isso não significa engessamento do legislador. Por quê? Porque ele tem que agir de forma racional. Então, ele sabe que o direito penal é de última ratio legis. Então, ele tem que concretizar essa tutela penal de uma maneira muito, muito racional, né? Se vocês não estudaram ainda, eu recomendo que leiam um livro do professor Ripollès, José Luiz Dias Ripollès, ele é espanhol, mas a obra dele é traduzida para o português pelo professor Luiz Regis Prado, que ele fala precisamente da racionalidade das leis penais. Então, é possível conferir um coeficiente de racionalidade para as leis penais? É possível fazer uma criminalização racional do ambiente, por exemplo? É possível. Lá ele dá umas diretrizes de como fazer isso, né? Como criar uma tutela racional, uma tutela penal racional, né? Como construir leis racionais, leis penais racionais. E uma das diretrizes é precisamente essa, olha, nós temos que interferir criminalmente. Mas, de que forma? De forma fragmentária, né? De forma subsidiária. Então, o direito penal, ele só vai interferir
quando os demais ramos do direito se mostraram insuficientes, né, para tutelar determinado bem jurídico, para proteger, né? Porque se diz, né, se afirma que a missão principal do direito em geral e do direito penal de modo muito presente é a proteção de bens jurídicos, ou pelo menos de garantir que não haverá intervenção na esfera de liberdade humana se não for justificado pela presença de um bem jurídico lesionado ou colocado em risco pela conduta incriminada. O que significa isso? Significa que o Estado não pode interferir, não é legítima a intervenção penal punitiva se não for para responder, para dar uma resposta a condutas que lesionem ou coloquem em risco de forma relevante bens jurídicos igualmente relevantes. Então, a gente tem que o bem jurídico é relevante. O bem jurídico ambiente já está reconhecido na Constituição que ele é relevante. Ótimo. Como que se dará esse direito penal de última ratio? O legislador vai selecionar as condutas mais graves. As condutas que atentam de forma relevante mesmo atentam contra o ambiente de forma relevante, de forma significativa, tá? Não é uma mera possibilidade, não pode ser considerado mera possibilidade esse direito penal do ambiente. O legislador tem obrigação, mas ele tem que fazer de acordo com os princípios penais fundamentais. Então, se eu tenho de um lado que o ambiente é um direito fundamental, que o ambiente precisa ser criminalizado, quer dizer, que ele precisa, as condutas lesivas ao ambiente precisam ser criminalizadas. De outro lado, eu tenho a necessidade de garantir a intervenção mínima do direito penal, a subsidiariedade, que é a mesma coisa que a intervenção mínima, e a fragmentariedade, né? Então, o direito penal interferir aqui no ambiente, porque já percebemos que a tutela administrativa não é suficiente. E vai interferir no sentido de proibir e sancionar as condutas mais relevantes, né? Descriminalização do ambiente é possível? Aí vem esse é um outro problema fundamental. Bom, já que o legislador tem a obrigação de criminalizar, ele criminalizou. Nós não temos um problema de omissão do legislador infraconstitucional, né? Nós temos a Lei 9.605. Houve a criminalização. E agora, será que pode descriminalizar? Será que a Lei 9.605 de 1998 poderia ser revogada e ficar uma lacuna? Quer dizer, não fica nenhuma lei no lugar dela, nenhuma lei criminalizando essas condutas atentatórias ao ambiente? Então, esse é um outro problema, né? Quando a gente tem aqui um bem jurídico fundamental, como o ambiente, com um mandamento expresso de criminalização, não é possível existir mais a lacuna depois que já foi criminalizado, ou seja, não é possível descriminalizar. Não é possível descriminalizar no sentido de eu não posso ficar mais sem a tutela penal do ambiente. Seria a mesma coisa, fazendo um paralelo, de descriminalizar o homicídio. A partir de amanhã, o homicídio não é mais crime. Porque a Constituição reconheceu o ambiente com a mesma magnitude, com a mesma relevância do direito à vida. É um direito fundamental. Então, não pode mais descriminalizar. Eu não posso mais ter essa lacuna, né, legislativa. E se tiver a lacuna, e aí? Como é que faz, né? E se a gente nunca tivesse tido uma intervenção penal no ambiente? A tutela penal do ambiente. Se até hoje, depois de pós-1988, não tivéssemos uma lei de crimes ambientais, será que seria declarada a inconstitucionalidade por omissão e o STF poderia fazer uma proteção por analogia, como ele fez, por exemplo,
nos casos de homofobia, eu acho que vocês acompanharam essa situação, né? A situação no STF foi uma declaração de inconstitucionalidade por omissão, porque não havia criminalização específica dos crimes de homofobia, quer dizer, discriminação em virtude da orientação sexual, certo? Homofobia e transfobia. E aí o Supremo Tribunal Federal disse que era inadmissível essa omissão, e acabou decidindo que aplicaria, por analogia, a lei de discriminação racial. Então, eles pegaram uma lacuna, que era a falta de criminalização da homofobia e transfobia, e preencheram essa lacuna com algo que eles entenderam semelhante, não igual, mas semelhante, que é a essência da analogia, ser semelhante mesmo e não idêntico, né? Será que se a gente não tivesse a nossa tutela do ambiente, o STF poderia fazer a mesma coisa? Bem, pessoal, é muito problemática a questão da utilização da analogia em matéria penal em malam partem, né? Vocês sabem disso, vocês sabem muito bem disso. Viola um preceito básico, um primado do Estado de Direito, que é o princípio da legalidade, da estrita legalidade, né? Então, é muito excepcional, um caso, assim, muito excepcional, se admitir a analogia em matéria penal para suprir uma lacuna inadmissível. Então, por exemplo, se não é criminalizado o homicídio doloso, né, se amanhã é descriminalizado o homicídio doloso por acidente, enquanto não se resolve esse problema, a gente aplica, por exemplo, a lei do terrorismo, tá? Analogicamente, inclusive tem a mesma pena, né, do homicídio qualificado, pelo menos. Então, você vai aplicar de forma excepcional. Então, casos excepcionais onde não se admitiria um problema de lacuna de criminalização, tá certo? Mesmo assim, é problemático. Mesmo assim, do meu ponto de vista, seria problemático você aplicar uma lei penal para criminalizar por analogia, tá certo? Bem, mas nós não temos problemas não temos nenhum problema aqui de lacuna. Nós temos outros problemas, né? Temos vários aqui na Lei 9.605, como a gente vai ter oportunidade de discutir. Mas temos a lei penal do ambiente. Agora, um outro problema que se coloca criminalizamos, ok. Qual é o melhor modelo de proteção penal do ambiente? Essa pergunta diz respeito a qual corpo de leis deve ser tratada a tutela penal do ambiente? Onde é melhor inserir os crimes ambientais? Cada país tem a sua tradição legislativa e trata a matéria ambiental à sua maneira. Então, por exemplo, no Código Penal espanhol, o ambiente está dentro do Código Penal. Não está numa legislação especial, como a nossa, certo? Então, esse é um modelo de proteção legal do ambiente, que é o chamado modelo unitário. A eficácia da tutela penal do ambiente, ela é importante. A questão do modelo de proteção penal adotado é importante? É importante, é relevante, mas não é fundamental, tá? A eficácia da tutela penal não depende tanto da localização das normas, mas do seu conteúdo, da forma como ela foi elaborada, se ela é uma intervenção penal racional ou não, né? Mas o modelo unitário é um modelo bastante festejado, digamos assim, bastante defendido pela doutrina, pelos estudiosos do direito penal do ambiente. Então, por esse modelo unitário, a matéria penal ambiental deve ser integrada ao Código Penal, em um capítulo próprio, como os crimes contra a vida. Isso tem uma carga simbólica muito relevante para o ambiente. Por quê? Porque ele está sendo equiparado.
estamos concedendo a ele uma importância equivalente aos bens jurídicos tradicionais, como a vida, saúde, integridade física e etc. Né? E um segundo modelo de proteção penal do ambiente é um modelo de tipo mosaico, onde a tutela penal do ambiente não é feita dentro do Código Penal, mas dentro da legislação especial, extravagante ou esparsa. Vocês sabem que no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, nós temos um 100 números, assim, um infinito de leis penais especiais, né? A gente pode até fazer um levantamento, mas certamente temos mais crimes fora do Código Penal do que dentro do Código Penal. Possivelmente temos mais, né? E isso é um modelo de legislação que a gente tem, certo? Com relação ao ambiente, com relação à tutela penal do ambiente, a gente tem duas opções. A gente pode concentrar no tipo mosaico, né? Toda a tutela penal do ambiente em uma única lei extracódigo, o que já facilita bastante, pelo menos acerca do conhecimento da antijuridicidade, das peculiaridades de uma tutela penal especial, ou em diversas leis esparsas, como alguns países adotam esse modelo, né? Se não me engano, no modelo francês, que é um modelo mosaico, são diversas leis ambientais. Então, imagina assim, seria, por exemplo, no nosso país, ter uma lei para criminalizar só as condutas contra a flora, desmatamento, incêndio, etc. Uma outra lei que vai falar de poluição hídrica, uma outra lei que vai falar de poluição atmosférica, e aí vira uma bagunça, né? Então, tem uma lei para cada assunto dentro da tutela penal do ambiente. Segundo esse modelo, do tipo mosaico, o Código Penal ele deve ser reservado deve ser o mínimo possível, né? O Código Penal deve ser bem enxuto, deve tratar das questões gerais da aplicação da lei penal e da sanção e dos crimes mais tradicionais. Então, os crimes contra a pessoa, os crimes contra o patrimônio e etc. A crítica com relação a esse modelo de tipo mosaico é a falta de sistematização e a dificuldade quanto à consciência da antijuridicidade. Qual é o problema de falta de sistematização? Quando eu tenho assim uma produção legislativa como a nossa no Brasil, onde o legislador penal, né, ele decide criminalizar tudo em legislação especial, é mais fácil você se perder e não conseguir, na hora de aprovação de uma lei, ter uma visão, digamos assim, uma visão ampla do ordenamento jurídico. E acabar esquecendo que uma determinada coisa já está sendo tratada por outra lei, e de modo diverso. E aí, a chance, o risco de se criar uma antinomia, né, uma contradição entre normas, é muito grande. Então, o excesso de legislação extravagante, ele tem esse problema. Um problema que pode acarretar em falta de sistematização. E também, né, pessoal, dificuldade quanto à consciência da antijuridicidade, né? Porque uma coisa é você falar sobre Código Penal, por exemplo, com pessoas leigas, né? Pessoas leigas sabem o que é um Código Penal. E lei penal especial, né? Você mostra uma lei, é crime isso aqui, viu? Arrancar a florzinha ornamental ali da prefeitura que você arrancou, aquela plantinha ali, é crime, sabia? Que é crime ambiental. Aí ele vai dar risada na sua cara, né? E vai falar, não, é óbvio que não é crime isso. Aí você pega e mostra a lei dos crimes ambientais para ele, no artigo lá, acho que é o artigo 49, se não me engano, não me lembro, mas acho que é o artigo 49. Daí ele fala, mas isso aqui não é crime. Isso aqui não está no Código Penal. Então, percebam que essa carga, que é uma forma de utilizar o caráter simbólico do direito penal, né? Só que negativamente. Porque aqui a gente vê, não, isso aqui é uma legislação esparsa, não é o Código Penal. E a gente sabe que não existe hierarquia, né? Que o trabalho para alterar o Código Penal é o mesmo, né? O processo legislativo de se alterar o Código Penal, de se criar uma lei penal especial, é o mesmo. Dá o mesmo trabalho, digamos assim. Mas
tem a carga simbólica do Código Penal. E em razão disso, olha só, tem uma outra consequência que implica na nossa vida, estudiosos do direito penal, né? Que, olha só, a legislação penal especial, ela tem que ser excepcional, ela tem que ser exceção, porque ela vai ficar de fora, inclusive, dos currículos de direito, do curso de direito, das grades curriculares, né? Na maioria das instituições. Não, professora, mas eu estudei em uma que tinha. Ótimo, perfeito, beleza. Mas na maioria não tem, gente. Na maioria, malemada para você vencer o Código Penal no tempo dado para a disciplina. Os tipos previstos no Código Penal, né? Então, a maioria não tem legislação extravagante. E por isso, né, você vê claramente, nitidamente, que é uma legislação considerada de segunda categoria, ou um direito penal de menor valor. E não é um direito penal de menor valor. É um bem jurídico de uma natureza, de uma característica distinta dos delitos tradicionais, mas em absoluto não é um crime de menor valor, né? Um bem jurídico, uma disciplina de menor valor. Então, por isso, pessoal, que o modelo ideal de proteção do ambiente, modelo de proteção penal do ambiente mais correto, mais adequado, seria, de fato, a sua inserção no Código Penal. E existe um projeto de lei, não, na verdade, existia, já foi arquivado há muito tempo, não me lembro agora o ano, mas o projeto de alteração da parte especial do Código Penal, porque vocês sabem que a parte especial do Código Penal ela é antiga, né? Houve a reforma em 1984 da parte geral e a parte especial ficou para trás. Mas é um projeto de lei depois até de 1984, eu acho que é 90 e alguma coisa, 94, alguma coisa assim, que é um projeto que ficou lá engavetado, que trazia os crimes ambientais para dentro do Código Penal, mas tem que reformar o Código Penal inteiro, né? Então não adianta inserir lá, enfiar, né? Colocar lá dispositivos a mais. Vai ficar o 359, 360A, B, C, D até a de infinitum, né? Então, não. Então, tem que reformar toda a parte especial do Código Penal mesmo. Bom, alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa para falar, para perguntar sobre isso? Não, por hora não. Ok. Tava vendo aqui, ver se não tinha alguém mandado mensagem no grupo de vocês, alertando algum problema de áudio, de coisa, enfim. Pessoal, o próximo ponto de problema fundamental da tutela penal do ambiente é a estrutura da norma. Nós vamos falar da norma. Então, lembra que lá na parte geral a gente estuda teoria da lei penal e teoria do crime? Então, a gente vai seguir essa mesma orientação. Primeiro, a gente vai falar sobre uma questãozinha específica, não vai ficar falando interpretação, aplicação da lei penal no tempo e espaço, nada disso. A gente vai tratar de um tema específico da norma penal ambiental, que é a sua estrutura, como ela é estruturada. Bom, uma coisa que vocês já sabem, né, é que a norma jurídica como um todo, e a norma penal como espécie de norma jurídica também, ela tem uma existência real, uma existência no mundo concreto, pertence ao mundo do ser, ao mundo empírico, e ela também pertence ao mundo do dever ser, no sentido que ela é portadora de valores. Então, toda norma jurídica carrega um valor intrínseco. Na norma penal, esse valor que está ali dentro da estrutura normativa, é um valor importante para o ser humano e para a sociedade, e por isso que ele está dentro de uma norma jurídico-penal. Esses valores, eles advêm, eles emergem de um determinado contexto histórico e social, em um determinado momento, não é? Então, pessoal, a gente vê na história, na evolução da tutela de bens jurídicos em geral, da tutela penal de bens jurídicos, a gente vê claramente mudanças
com o desenvolvimento da humanidade. Então, cada momento histórico, nesse desenvolvimento da sociedade, da humanidade, a gente vê a relevância maior ou menor de determinados bens jurídicos, tá? Alguns desses bens jurídicos, que são esses valores que estão ali reconhecidos na norma jurídico-penal, eles têm uma característica especialmente mutáveis, digamos assim, uma característica mutável. O que significa isso? Eles são especialmente condicionados por fatores históricos, sociais, mas de uma maneira muito veloz, de uma maneira muito rápida. Então, em outras palavras, muda a característica do bem jurídico, novos bens jurídicos são descobertos, novas formas de criminalidade, o bem jurídico que antes estava tutelado perfeitamente pelo direito administrativo, de repente está completamente desprotegido. Então, alguns desses objetos de regulação jurídica, eles são, de fato, especiais. E são especiais no sentido de que demandam uma atividade normativa constante para tentar buscar uma proteção mais efetiva. A gente sabe, né, pessoal, que usar o direito penal para proteger bens jurídicos assim, não é, na realidade, para proteger bens jurídicos, é para sancionar condutas que lesionam ou expõem a perigo os bens jurídicos de maneira diferente. Né? Então, se eu tinha lá na década de 30 determinados meios de execução para praticar crimes patrimoniais, hoje eu tenho outros. E a legislação ela tem que dar conta disso. Né? Como que a legislação vai dar conta disso? Legislando, né? Prevendo, especificando. Então, hoje, por exemplo, nos crimes patrimoniais, a utilização da tecnologia para isso, inclusive a tecnologia robótica, digamos assim, que vai debulhar, que vai pulverizar a responsabilidade penal e vai dificultar sobremaneira, quer dizer, demasiadamente, vai dificultar muito a ligação, né, a se estabelecer um nexo causal entre conduta e resultado, inclusive problemas de autoria, de participação, enfim. A moral da história é a seguinte: com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento histórico da humanidade, eu não falo não tanto em evolução, mas desenvolvimento mesmo, com o passar histórico da humanidade, determinados objetos de regulação jurídica se transformam. E alguns se transformam muito constantemente. É muito rápido que as coisas mudam. Na ordem econômica, por exemplo, é muito rápido que as coisas mudam. E em matéria ambiental existe esse problema. É muito rápido que as coisas mudam. Uma espécime hoje está em extinção, amanhã ela não está mais. Então, isso vai demandar, ou vice-versa também. Hoje ela não está, amanhã ela está em extinção, ou em perigo de extinção, né? Isso demanda uma atividade normativa constante. Para isso, para tentar resolver, porque a gente sabe que o nosso processo legislativo é lento, tradicional, o legislador utiliza algumas técnicas. E uma dessas técnicas a gente estuda aqui no âmbito da estrutura da norma penal. Então, eu coloquei aqui um desenhozinho da estrutura da norma penal como um todo, estrutura da norma penal incriminadora, tá? Que é aqui, ó, preceito primário, né? Temos a descrição do comportamento proibido, é a hipótese fática. Nós temos o preceito secundário, que é a previsão da consequência jurídica ou a sanção. E isso deve se estabelecer, essa relação se estabelece por meio de um conectivo que é de dever ser. Então, quer dizer, se eu realizo a hipótese fática, eu devo me submeter a uma sanção prevista também legalmente, né? Isso tudo aqui tem que estar determinado de acordo com o princípio da legalidade, especialmente taxatividade ou determinação, tem que estar determinado de modo claro e preciso. Eu tenho que ter uma descrição perfeita do comportamento proibido e uma descrição perfeita da sanção penal, para que não reste dúvidas ao cidadão que é o destinatário da norma jurídica, tá certo?
Estrutura da norma penal ambiental. O que muda na norma penal ambiental de maneira, assim, bastante recorrente? Ou na maioria das normas penais ambientais incriminadoras? É a utilização da técnica da norma ou lei penal em branco. O que é a lei penal em branco? É aquela norma penal incriminadora em que o preceito primário ele é construído, vou colocar entre aspas, de forma incompleta. Não é bem incompleto. Ele traz ali um elemento dentro da descrição da conduta proibida que vai precisar da complementação de um outro ato normativo. De um outro ato normativo, que pode ser uma outra lei, pode ser um decreto, pode ser uma portaria, pode ser a própria lei onde está prevista a norma incriminadora. Então, se for o Código Penal, às vezes essa complementação está dentro do próprio Código Penal, pode ser um conceito, não é? Então, mas vai ficar nessa dependência, quer dizer, o juiz, na hora de analisar a conduta real do indivíduo, ver se é crime ambiental, por exemplo, ele não vai conseguir, em determinadas normas, em determinados tipos penais, ele não vai conseguir bater o olho e falar, é crime. Ele vai precisar consultar um outro ato normativo, tá? Então, aqui, por exemplo, né? Vamos supor que fosse assim, o crime de pescar em local proibido. Fosse simples assim, tem outros elementos, tá? Eu dei uma simplificada só para ilustrar. Pescar em local proibido. Pescar em local proibido, isso aqui é definido pela Lei dos Crimes Ambientais. Essa é a descrição da conduta incriminada, da conduta proibida. Pescar em local proibido é proibido. Mas como que eu vou saber qual local é proibido? Quem vai dizer qual local é proibido são as determinações do poder público. Essa definição vai estar presente em outros atos normativos. Então, esses outros atos normativos aqui, ou um outro ato normativo, vai precisar ser utilizado pelo juiz na verificação do caso concreto para ver se realmente aquele indivíduo, aquele Joãozinho ali, estava pescando em um local de fato proibido. Quer dizer, vetado, não permitido pelo poder público local, por exemplo. Então, pessoal, aqui na Lei Penal em Branco, vocês têm uma divisão de espécies de Lei Penal em Branco, né? Lei Penal em Branco própria e Lei Penal em Branco imprópria. Essa forma aqui de Lei Penal em Branco, muito utilizada na legislação penal ambiental, é a chamada Lei Penal em Branco própria ou heterogênea. Própria ou heterogênea. Eu gosto até mais da denominação própria, porque ela diz, olha, essa é a razão de ser, de se existir a norma penal em branco. Por que existe a norma penal em branco? Porque para que ela serve? Ela serve para atender aquela necessidade de se ter mais celeridade ou mais rapidez na alteração legislativa para fins de adaptar a lei penal, a tutela penal, às necessidades de um determinado contexto histórico. Então, por exemplo, pescar em local proibido. Gente, não tem como você definir todos os locais proibidos em todos os cantos do Brasil. Isso aqui vai ser regionalmente determinado e pode variar muito de tempos em tempos. Então, eu preciso de um ato normativo que seja mais fácil de modificar do que a Lei dos Crimes Ambientais, do que esse preceito aqui, essa lei federal. Para eu mudar isso aqui, vai um processo legislativo demorado, longo, não é mesmo? Agora, para eu alterar uma portaria feita pelo órgão ambiental estadual, por exemplo, de um determinado estado, de uma região, é muito mais fácil. Então tá lá, ó, vê se a necessidade de inserir um local em que tem que ser proibida a pesca. Inseriu o local, colocou, já está proibido, acabou. Pescar ali já caracterizaria o crime. Essa é a Lei Penal em Branco própria ou heterogênea. Agora, a outra espécie de Lei Penal em Branco, que é a imprópria ou homogênea, eu vou ter uma complementação
que não vai estar em um ato normativo tão fácil assim de ser alterado. Vai estar, pelo contrário, em uma lei, em uma disposição normativa tão difícil quanto de alterar do preceito primário, do preceito da hipótese fática incriminadora. Então, a gente tem esses exemplos na nossa legislação, né? Então, pega lá o crime de bigamia, né, no Código Penal. Bigamia é o sujeito ser casado e constituir um outro casamento. Mas eu preciso saber o que é casamento, o que é casamento válido. Para isso, onde que eu vou? Eu vou no Código Civil. Código Civil é que vai dizer o que é casamento, casamento válido, casamento inválido, etc. Então, para eu alterar essa incriminação, se eu quiser colocar assim, não, mas isso aqui agora é casamento válido também. Então, eu tenho que alterar o Código Civil para depois alterar o Código Penal, ou alterar só o Código Civil. Altera só o Código Civil. Só que o Código Civil, ele é tão difícil de alterar quanto o Código Penal. Então, dá o mesmo trabalho, digamos assim. São normas que eles têm o mesmo status, né? A mesma hierarquia. Aí vem um problema. Porque nós estamos lá na Lei dos Crimes Ambientais recheados de norma penal em branco, que diz respeito à própria acessoriedade do direito penal com o direito administrativo na tutela penal do ambiente, né? Mas vem um grande problema, um grande questionamento. Essa norma penal em branco é inconstitucional? É inconstitucional pensando na violação de qual princípio constitucional, de qual norma constitucional? Princípio da legalidade. O princípio segundo o qual, da legalidade penal, tá? Segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina, sem lei em sentido formal, porque a própria Constituição Federal determina que em matéria penal, só quem legisla em matéria penal é quem? O Congresso Nacional. Não pode ser legislado, a não ser por lei complementar, delegado a um Estado, enfim, excepcional, né? Excepcional a possibilidade de um Estado legislar em matéria penal, né? E o próprio Congresso Nacional que tem que autorizar. Mas, do que se trata aqui a violação do princípio da legalidade? É porque, veja, pega aqui o exemplo da pesca proibida, né? Pescar em local proibido, em local definido pelo poder público como proibido para pesca. E aí eu tenho, né, hoje, por exemplo, determinados locais proibidos pelo poder público. Amanhã vem uma nova portaria alterando os locais proibidos e acrescentando alguns locais proibidos de pesca. Quem definiu? Quem completou a norma incriminadora de fato aqui? Quem definiu a conduta incriminada? Foi a portaria, foi o regulamento, foi o Poder Executivo. Então, pelo primeiro posicionamento, esse posicionamento 1, a norma penal em branco própria ou heterogênea, que é o caso da nossa pesca proibida, é inconstitucional. Por quê? Porque está delegando ao Poder Executivo o poder de definir o que é crime e o que não é crime, em uma determinada localidade. Então, para esse posicionamento número 1, a lei penal em branco, a única que seria compatível com o princípio da legalidade, é a lei penal em branco imprópria ou homogênea. É aquela que a gente viu agora há pouco, bigamia, que o complemento está lá no Código Civil. Ou então, um outro exemplo, né? Peculato. Peculato que faz referência ao conceito de funcionário público. Que quem define o conceito de... Quem diz o que é funcionário público para caracterização do crime de peculato, eu preciso saber o que é funcionário público, é o próprio Código Penal. Então, se eu quiser alterar para ampliar, por exemplo, a punibilidade, para tornar crime uma nova espécie, de tornar criminoso, aliás, praticante do peculato, uma nova espécie de servidor que não esteja previsto ali, eu vou ter que alterar o próprio Código Penal. E isso já é tão difícil quanto alterar o tipo penal do artigo 312. Então, tanto faz. Aqui, sim, a incriminação ela vai ser fechada pelo
próprio legislador competente para criminalizar coisas ou descriminalizar coisas. Então, o ato normativo da mesma hierarquia. Quer dizer, o Código Civil tem a mesma hierarquia do Código Penal. Então, tudo bem nesse sentido. Então, aqui sim, nós temos uma lei penal em branco, a única, compatível com o princípio da legalidade. Por outro lado, o segundo posicionamento diz que a lei penal em branco própria, a lei penal em branco imprópria, aliás, ou homogênea, é constitucional, é compatível com o princípio da legalidade, mas a lei penal em branco imprópria ou heterogênea também pode ser compatível com o princípio da legalidade. Porque quem vai definir o contorno da incriminação, a principal parte da incriminação, com todos os seus elementos que vão definir o injusto específico ambiental, é o legislador federal, que é o Congresso Nacional. É aquele que vai tratar, é aquele que vai dispor na lei dos crimes ambientais. Não é o Poder Executivo. Não é o prefeito, o governador. Não, não é. É o próprio legislador. Então, se a gente tiver uma lei penal em branco, cujos contornos, né, da incriminação estejam precisos, estejam definidos, então, pescar em local definido pelo poder público como proibido, ou espécimes, etc., etc., ou em período defeso à fauna, etc., etc. Então, eu tenho lá toda uma explicação e a única coisa que sobra, que resta para o Poder Executivo complementar é aquela partezinha da proibição, que é precisamente aquela que precisa mesmo ser mais volátil, em virtude da especificidade da matéria, da mutabilidade da matéria, tá? Então, esse segundo posicionamento defende a utilização da lei penal em branco, certo? Pessoal, podemos fazer um intervalo agora? Antes da gente entrar aqui nessa assessoriedade? E aí a gente volta ao invés de 9 horas, a gente volta umas 10 para as 9, 5 para as 9? Pode ser. Pode ser? Porque se Pode. eu começar aqui agora, aí a gente vai avançar mais e mais. Pode ser, parar professor. aqui. Então tá bem, pessoal. Então daqui 20 minutinhos retornamos. Ok. Eu acho que eu não vou nem... não, eu vou desconectar sim. Porque será que isso fica gravando o intervalo também? Não, eu vou desconectar, encerrar e começar de novo, né? É assim que normalmente faz? Isso. É assim Isso? mesmo, professor. Isso. Então tá bom. Ótimo, então.